O Grêmio terminou com um número bem maior do que o dobro, né? Eu acho 1,48 a 0,77. Porque o primeiro tempo, embora o São Paulo tenha jogado quase sozinho, uma maneira de falar, dominado o jogo inteiro, ele custou a criar chances muito claras dentro da área, por exemplo. A maioria das finalizações, muitas finalizações de fora. Teve a cabeçada do Arboleda, né? Que o Marquezinho espalma no travessão. Teve poucos lances assim que você olha e vê que você tem a sensação do gol muito claro. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis pra todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome, você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. Vou te dizer que São Paulo e Grêmio também está entre os melhores jogos que eu vi do campeonato. Foi um jogaço. Só que eu acho que tem uma diferença. É que no primeiro tempo só um time jogou, né? Primeiro tempo foi só o São Paulo. É isso aí. No segundo tempo, o Grêmio veio para o jogo, fez um belo segundo tempo. O São Paulo respondeu à altura. Mas foi um belíssimo jogo no Morumbi, apesar do placar mago de 1-0 também, né, o Serginho? Olha, eu te diria o seguinte, talvez tenha sido um dos piores tempos do Grêmio, o primeiro tempo. Olha que não é um grande campeonato para comparar, né? Pois é. Teve um momento que a gente até viu, eram uns 40 minutos, tem aquela estatística, né? Tava 8-0. O X-gol, né? Isso. O X, que é a expectativa de gol. E o do Grêmio, poucas vezes eu vi isso, né? Era 0,00. Ou seja, nada, não tinha acontecido nada, né? Olha, eu até anotei aqui, ó, eram 8 finalizações a 0. Isso, aos um horror, 39 né? do primeiro tempo. O primeiro chute a gol do Grêmio foi de falta, aos 38. É uma falta do Galdino que ele bate lá na arquibancada quase. E aí, com o segundo tempo é bem diferente. No segundo tempo, o Grêmio faz uma partida muito boa. Depois a gente fala do São Paulo, né? Eu tô só pegando um recorte aqui. E no segundo tempo, acho que quase que daria para dizer que foi a melhor derrota do Grêmio, né? No sentido de... O Grêmio perdeu 10 vezes, né? Eu acho que foi quando o Grêmio perdeu jogando melhor, né? Foi esse o segundo tempo. No segundo tempo aberto, o Grêmio ainda uma recomposição muito complicada, né? O Alexandre Mendes, que estava no banco de reserva. O Renato estava gripado, né, Sérgio? Por né? isso ele não esteve no Morumbi. O Alexandre se queixa justamente, né, desses buracos que ficam quando o Grêmio perde a bola. Isso já é quase tradicional. Desde o ano passado isso já existe, né? Então eu acho que essa foi a questão do Grêmio. E se a gente olhar pelo lado do São Paulo, né, a gente vê um São Paulo absolutamente dominante no primeiro tempo e que no segundo tempo se assusta, né, porque o Grêmio faz as mexidas, coloca, acho que principalmente o Carbajo, né? O Carbajo, ele se mexeu demais ali no meio campo, ele não ficou fixo como volante, pelo contrário, e entrou também o popular Natan Pescador, né? Porque tem 3 Natans lá do Grêmio, né? E o Natan acho que fez o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio, né? O Natan, que é muito criticado pela torcida, não joga bem, e hoje conseguiu fazer uma boa partida. O São Paulo, assustado, recuado, sem conseguir trabalhar bem a bola, tem a infelicidade do Alisson, que acontece acho que aos 10 minutos, se não me engano, e aí eu acho que o Zubeldia comete um erro grosseiro, né? Porque ele coloca o Rato, e aí o jogo quase desanda, né? Porque o Rato não era o volante que o Alisson costuma ser, né? Costumava ser. E aí o São Paulo perdeu totalmente o meio campo até ele fazer na segunda rodada de substituições. Aí sim. Aí ele reordena, né, Mansur? O Serginho citou a questão do... Só para citar, Mansur, o Renato estava no Morumbi, não ficou no banco de reservas por indicação médica, né? Ele estava muito gripado, mas foi ao Morumbi para acompanhar o jogo, por isso o Alexandre Mendes estava sentado no banco. O Serginho citou o XG nos gols esperados, que avalia a qualidade das chances. O Grêmio terminou com um número bem maior do que o dobro, né? 1,48 a 0,77. Porque o primeiro tempo, embora o São Paulo tenha jogado quase sozinho, uma maneira de falar, dominado o jogo inteiro,
ele custou a criar chances muito claras dentro da área, por exemplo. A maioria das finalizações, muitas finalizações de fora. Teve a cabeçada do Arboleda, né? Com uma Marquezinho espalma no teve travessão. poucos lances assim que você olha e vê que você tem a sensação do gol muito claro. O São Paulo no segundo tempo, para mim, teve muita dificuldade de marcar o trabalho do Natan, que entrou como uma espécie de um falso 9, que vinha no meio, e o Zubeldia trabalha com muita perseguição por vezes, então ele conseguia arrastar muito a marcação e criar espaço para os jogadores infiltrarem. O Soteldo começou a se mover mais e foi bastante perigoso no segundo tempo. A questão da substituição que o Serginho citou, de fato, o Wellington Rato não funcionou a ideia de colocar o Wellington Rato como um dos volantes. O Alisson estava muito bem no jogo, vinha muito bem no ano, estava muito bem no jogo. Isso que eu ia dizer, ele vem bem já, né? O Alisson não é uma novidade, ele está jogando o que está nesse momento da temporada. Desde o ano passado com o Dorival, quando ele começa a fazer a função, hoje ele vinha fazendo uma ótima partida. 10 minutos, viu? Durou 10 minutos entre uma substituição e a outra. Isso. E aí entra o Nestor e Galopo. Exato. Sai Luciano, né, para entrar o Galopo, e sai o Lucas para entrar o Nestor. E aí sim, ele preenche essa é a substituição Bobadilha, Nestor, Galopo, e aí consegue igualar mais o que o Grêmio tentava criar de superioridade no meio. Ainda assim, no final do jogo, você teve um jogo muito aberto e com chance dos dois lados, né? O Grêmio teve as suas chances, o São Paulo podia ter ampliado. O jogo foi muito bom no segundo tempo, com muita oportunidade de gol. O jogo teve 30 finalizações. Isso. Foram 34 no Newton Santos, 30 no Morumbi. 17 finalizações do Grêmio, 13 finalizações do São Paulo, 7-5 em finalizações no gol. No gol. Foram 7 finalizações no gol do São Paulo contra 5 do Grêmio. A gente que, né, nós três, fica que nem louco, né, tentando ver todos os jogos, mais o jogo do, né, o jogo do Fortaleza, etc. Esse segundo tempo, ele coincide boa parte com o primeiro tempo do Palmeiras, do Botafogo e Palmeiras. Então a gente fica mais louco ainda, porque era um jogo melhor que o outro. Teve cerca de meia hora ali dos dois jogos. Nossa, você ficava ali tentando acompanhar e se divertir, né? Porque foram jogos muito legais os dois. E de grandes públicos, né? Tivemos quase 40 mil pessoas no Newton Santos, 38 e qualquer coisa. 39, um pouquinho mais de 39 mil o público total, né? E no Morumbi, eu não consegui achar ainda qual foi o público no Morumbi, mas estava muito cheio o Morumbi também. Hoje um grande público para São Paulo e Grêmio. Vamos ouvir personagens. Deixa eu só fazer um registro aqui que me incomodou um pouco o comportamento do banco de reservas do São Paulo hoje, né? O Zubeldia... 53 mil pessoas. 53. Uau. Grande público, mais uma vez, o torcedor do São Paulo dando um show lá no Morumbis. Me incomoda um pouco o comportamento, a gente fala às vezes de outros treinadores aqui no Brasil que tem comportamento similar. Zubeldia também não tem se comportado bem, né? A gente sabe que ele é um treinador já desde sempre, né? A carreira dele é assim, treinador muito enérgico e tudo mais. Se tão bem na entrevista. A entrevista dele costuma ser muito boa. Exceção da última. Não, eu acho que essa de hoje também não foi boa, viu? Porque ele ficou se queixando do tempo de acréscimo, né? Porque só a lesão do Alisson, né? Ela deve ter comido ali uns 4, 5 minutos. 5 minutos. Né? Então, assim, se deu 10 minutos, um jogo bem parado. Chutou 2 vezes os nossos microfones. Eu acho que ele tinha que pagar esses microfones, né? Mas vamos lá. Depois, mais pra frente, ele dá um bico, né? E aí, quando chega nos 10 minutos, o São Paulo para o jogo. Né? E a bola não rolava mais. Aí o juiz dá 2 minutos. Esses 2 minutos, a bola eles não também rolou. não jogam. Isso. E aí ele dá mais 1 minuto. E aí o Zubeldia enlouquece porque o acréscimo que estava sendo dado não estava sendo jogado. Né? Essa é a verdade. Por mais que ele possa ter reclamações sobre a arbitragem, mas o comportamento não tá legal. Não tá legal. O Zubeldia, aliás, eu tenho uma estatística aqui, ó. Zubeldia, no Brasileirão, é o treinador que mais recebeu cartões amarelos. São 7 cartões amarelos até aqui. O segundo é o Abel Ferreira, que tomou 5. O Antônio Oliveira e o Fernando Diniz, 4. O Petit e o Tite, 3. Então, o Zubeldia, neste momento, não receberão cartões. O Zubeldia lidera a lista de amarelados no Campeonato Brasileiro. São 6 amarelos e 1 vermelho, o Luiz Zubeldia como técnico de São Paulo no Brasileirão. Vamos ouvir, então, o treinador Luiz Zubeldia. Vamos ouvir também o Alexandre Mendes, que hoje esteve no banco de reservas do Grêmio. E Lucas, um dos personagens do jogo, autor do gol, que falou depois na zona mista. Los primeros 30, 35 minutos fue un espectáculo del equipo. Un espectáculo. Y si hubiésemos estado un poquito más fino en el último pase, hubiésemos terminado un 2-0. Con una seguridad de balón, con
presión tras pérdida. Yo creo que el segundo tiempo, si no acontecía esto, nos hubiésemos reencontrado nuevamente con nuestro juego. Y bueno, lo importante es que de una u otra manera todos se esforzaron, pudimos ganar el partido que parecía más sencillo por lo que hicimos el primer tiempo, terminó siendo muy complicado. Y son esos 3 puntos que los terminás valorando, ¿no? Porque ¿de qué vale tener sensaciones de que jugaste bien o que hiciste un gran partido si no sumás de a 3? Alisson estaba siendo una pieza fundamental para la idea de juego. Primero, es un jugador de experiencia que tanto en la fase con balón y sin balón estaba siendo muy importante porque nos organizaba. De hecho, el protagonismo que fue agarrando con el correr de los partidos bajo una idea que nosotros teníamos es muy notorio. Lo que hizo en el primer tiempo fue cátedra de lo que es jugar bien. Habría que pasárselo a los volantes, a los meninos, y decirle, bueno, así tiene que jugar un volante, como juega Alisson. Y por supuesto que, como suele acontecer en el fútbol, no tenés 2 jugadores iguales. Y era una decisión que teníamos 3 opciones, o era Galopo, o era 4 opciones, o era Michel, o era Néstor, ou era Wellington Rato. Não? Nós tivemos 2 tempos distintos. No primeiro tempo nós tivemos alguma dificuldade de encaixe de marcação, somente na progressão dos volantes dele. Então confundia muito a diminuição de marcação. E, logicamente, com isso, nossa linha defensiva baixa um pouquinho mais e cria mais situações de perigo no nosso gol. No segundo tempo, nosso time incorporou mais, entendeu melhor o jogo e, a partir das trocas, logo desde o início, o time já se comportou bem, a partir das trocas melhorou bastante e nós não conseguimos empatar ou virar o jogo por detalhe mesmo. Basicamente foi isso. A ideia inicial seria uma estratégia para utilizar a velocidade do Soteldo e do Pavon. Como eu falei na primeira parte, que o seu colega perguntou, faltou um pouquinho de encaixe de marcação. Nós não conseguimos encaixar direito a nossa marcação na equipe deles, eles tiveram liberdade, tiveram espaço para jogar. E no segundo tempo nós conseguimos subir um pouco mais a marcação, encaixamos melhor individualmente e o São Paulo quase não teve situações, a não ser de contra-ataque, de construção basicamente não teve quase nenhuma. Nós construímos bastante e tivemos situações claras de gol que a gente poderia ter feito. Eu acho que nós temos que tomar como partida, como base, principalmente a segunda etapa da equipe, tá? Que foi bem sólida, foi bem consistente, jogando num campo de uma equipe que é muito boa. Somente o quarteto ofensivo deles é uma equipe que se movimenta bastante, cria bastante situações. E no segundo tempo eles não tiveram as situações que eles só em função de contra-ataque, mas situações de construção não tiveram quase nenhuma. E ao contrário da nossa equipe, nós tivemos bastante construção. Poderíamos ter feito 1 ou 2 gols no mínimo, faltou um pouquinho mais de capricho na finalização. Bom, primeiro fica aí a nossa tristeza, né, pela lesão de um grande amigo, né, uma grande pessoa, um grande profissional. Eu não vi o lance ali, depois eu vi no vídeo, na imagem, foi realmente um pouco feio ali. E fica a nossa torcida para que não tenha sido nada de mais grave, né, mas foi um lance feio, provavelmente vai ficar um bom tempo parado. E uma pena também por ser o Alisson, né, o nosso melhor jogador da temporada. Estava jogando muito e a gente perde um grande meio-campista. Mas faz parte do futebol, agora que a gente tem que mostrar a força do nosso elenco, a gente tem jogadores de qualidade que podem entrar e substituí-lo muito bem, né? E fica aí a nossa oração para que ele se recupere o mais rápido possível e que volte bem, né? A gente tem um elenco muito qualificado, eu confio muito, né, na força do nosso elenco, confio muito também na nossa força jogando aqui dentro de casa. Acho que o mais importante é ficar ali naquele pelotão de frente, né? Ficar ali no
bolo. E no final a gente vai ver. Mas vamos lutar, vamos brigar bastante aí para que a gente possa estar ali brigando nas primeiras colocações. Vamos ver o que acontece no final. A torcida São Paulina tem representado muito bem o time, né? Onde a gente tem ido, o torcedor tem comparecido, tem nos apoiado, tem incentivado. E isso faz muita diferença, isso nos motiva muito. Espero que continue assim, que seja assim no domingo, né? Lá em Brasília, a última vez que a gente jogou lá contra o Inter de Limeira pelo Paulista, eles compareceram, lotaram o estádio, isso é muito bom pra gente. Contamos, né, com a força da nossa torcida pra gente conseguir mais um grande resultado aí. Vocês viram a resposta do Lucas ali naquela altura, ele ainda não sabia da situação do Alisson, da notícia, que é ruim. O Alisson fraturou o tornozelo, vai ficar um bom tempo afastado. Até na hashtag troca de passes aqui, o Fábio Leite pergunta se a lesão do Alisson interfere muito. Interfere bastante, o Zubeldia até na entrevista coletiva, a gente não conseguiu mostrar esse trecho, mas ele pediu reforços ali, né? Imagino que no primeiro momento acho que vai jogar com o Luiz Gustavo e não estava né? suspenso, né? Talvez seja... Porque ele não tem o Pablo Maia, né? Isso. E cirurgia do Alisson amanhã de manhã. Vai ser operado, boa recuperação aí, que ele consiga voltar o mais rápido possível. Vinha jogando muita bola, como disse o Lucas, era o melhor jogador do São Paulo na temporada, na opinião do camisa 7 tricolor.